nós investimos os últimos 4 domingos apenas no capítulo 5, talvez um capítulo extremamente importante, com um dos conteúdos que nós precisamos, como discípulos de Jesus, levar muito a sério. O início do Sermão do Monte, como Jesus começa esse discurso com as bem-aventuranças e vai então nos ensinando que precisamos ser sal e luz, ao mesmo tempo entendendo que as leis, elas ainda estão em vigência e precisamos obedecê-las, mas não obedecê-las com razão ou apenas por uma amostra externa, mas com muita profundidade no coração, entendendo que devemos levar a sério aquilo até que está no nosso coração. E gosto como ele termina o capítulo 5. Capítulo 5, Jesus termina com uma conclusão, uma sentença de conclusão, no versículo 48, quando ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se nós lermos esse versículo sem entendermos o contexto, ele pode muitas vezes nos apavorar e gerar em nós até um desejo de desistir, porque como seremos perfeitos? Mas a ideia por trás, a conclusão que Jesus nos traz é que existe um amor perfeito em Jesus, que podemos experimentar, e não só experimentá-lo, mas também repartir esse amor perfeito. O que Jesus nos desafia ao nos comparar à perfeição do Pai é que nós podemos ser perfeitos em amor, assim como o nosso Pai é conosco. Que todo o amor que Ele nos entregou, nós o temos, nós o vivemos, Ele nos sustenta e Ele é real e capaz de ser também repartido com outros. E a partir então do capítulo 6, nós entramos numa quinta parte, onde Jesus agora, olhando aos seus discípulos, ele foca naquilo que nós podemos chamar como sendo a espiritualidade de um verdadeiro discípulo de Jesus, ou como o título que eu coloquei ali, a religião de um discípulo de Jesus. Essa espiritualidade, essa busca de estar com Deus o tempo todo, de se religar, a religião, a palavra religião tem o seu significado primário, a intenção humana de se religar com Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus nos ensina como nós podemos viver ligados a Deus, a sermos esse instrumento do amor perfeito. E nós precisamos entender esses 18 primeiros versículos com esse intuito. Jesus agora quer falar especificamente sobre o nosso coração, a nossa prática individual, a nossa prática privada. Depois do versículo 19 em diante, Jesus fala dessa mesma religião sendo ela pública. Mas o que nós vamos ver neste domingo é essa religião, essa prática que precisamos ter e desenvolver, mas de uma maneira íntima, ou de uma maneira privada, sem nos expor aos olhos das pessoas. E nós vamos ler então o versículo 1 e o versículo 2, eu vou fazendo a leitura e também trazendo a explicação do texto. Versículo 1 do capítulo 6 de Mateus diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita,
de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê, e o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O que nós precisamos começar a entender a partir desse momento? Jesus, literalmente, ele está dizendo que o mundo não é um palco. Nós precisamos aprender a entender que nós não estamos aqui para nos apresentarmos, para mostrarmos de uma maneira hipócrita o que significa ser um discípulo. É interessante que eu acabei de citar, Jesus já tinha dito para os discípulos: vocês são luz do mundo. Só que agora parece que ele diz assim: olha, mas cuidado, não simplesmente mostrem essa luz de uma maneira qualquer, mas tenham muita critério ao refletir essa luz de Jesus. Cuidado, tem coisas que nós não precisamos mostrar ao mundo. O mundo não precisa ficar sabendo. E de certa maneira, nós muitas vezes nos comportamos diferentemente dessa proposta que Jesus está nos dando. O que Jesus está esperando dos seus discípulos? Jesus espera que seus discípulos se envolvam com 3 práticas espirituais. Com essas 3 práticas espirituais que não eram, na verdade, nenhuma novidade para um ouvido de um judeu na época em que Jesus falava sobre isso. Mas ele dizia que nós precisamos praticar a oferta, o jejum e a oração. Basicamente, nós vamos falar hoje sobre essas 3 coisas: a oferta, o jejum e a oração. Apesar de Jesus nos chamar para ser luz do mundo, o que Jesus está nos mostrando é o seguinte, que oferta, jejum e oração são coisas que nós fazemos na nossa intimidade. Não há necessidade das pessoas saberem que nós estamos, de certa maneira, nos envolvendo com essas práticas espirituais. A espiritualidade hipócrita tem como foco promover o aplauso e a atenção das pessoas. Mas a espiritualidade do discípulo de Jesus acontece em segredo. O texto fica claro, ele diz no versículo 2, portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Qual era o contexto? Existiam homens e mulheres que, ao andar pela cidade, viam necessidades, viam pessoas buscando ajuda, pedindo esmola. E literalmente era isso que acontecia. Eles contratavam pessoas para tocar uma trombeta, quando eles chegassem perto dessas pessoas e doassem ali algum dinheiro, algum item de primeira necessidade. As trombetas eram tocadas, as pessoas viam que o fulano de tal estava ajudando. De certa maneira, no nosso momento, nós estamos fazendo a mesma coisa. Não mais com trombetas, mas através de postagens na rede social. Quantas coisas hoje nós, de certa maneira, publicamos, dizendo que estamos sendo discípulos de Jesus, quando na verdade o que nós queremos é que as pessoas vejam as nossas boas obras. Precisamos tomar muito cuidado, há uma linha muito tênue entre fazer o que Deus deseja que façamos, amar o próximo, ajudá-los nas suas necessidades e transformar essa ação num ato não de engrandecimento do nome de Deus, mas num ato nosso de orgulho, de evidência. Jesus usa uma palavra chamada hipócrita, que vem, a origem da palavra hipócrita é máscara, que eram as máscaras que existiam nos teatros gregos, onde se colocavam máscaras para refletir um sentimento, a pessoa feliz, uma pessoa triste. E o que Jesus está dizendo é que essas pessoas são mascaradas, elas estão sendo falsas. E é interessante porque
às vezes nós entendemos isso. Nós entendemos a proposta de Deus nessa questão da oferta, do ajudar, do poder ser instrumento de Deus. E muitas vezes a gente não cai na armadilha, na primeira armadilha de colocar isso em evidência. Mas existe uma segunda armadilha que é nós alimentarmos um sentimento de sermos especiais porque estamos fazendo isso. De que de alguma maneira Deus está se alegrando comigo porque eu estou fazendo isso. É algo como se eu falasse assim, está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu podia ter comprado um almoço muito melhor para mim, mas eu preferi comprar marmitas, né, com esse valor e eu reparti com o que eu comeria sozinho, eu comi, né, 4 pessoas comeram também. Amém, as pessoas foram abençoadas, mas o meu coração ainda continua um coração hipócrita, porque na verdade, em última análise, eu não estou pensando no bem-estar das pessoas, eu estou pensando no meu próprio bem-estar diante de Deus, Deus me olhando e vendo assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem nunca ofertou, ajudou, pensando que Deus vai retribuir a sua oferta, como uma maneira assim de um certo investimento nas riquezas de Deus, aquele que, né, eu vou dar porque eu sei que o Senhor restitui. E o Senhor está vendo esse coração, e nós não podemos cair nessa armadilha. Toda ação em pró de ajudar um próximo precisa ser para que Deus seja engrandecido. Qualquer artimanha minha, mesmo às vezes sem pensar em querer se justificar e se evidenciar, se torna um pecado. E ele, versículo 3, ele diz, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. Percebe que nós somos muitas vezes o pior dos nossos próprios inimigos, porque nós sabemos, nós não contamos para ninguém, mas nós sabemos, e diante de Deus, nós começamos a chegar com aquela carinha assim, ó, você viu o que eu fiz, Senhor? Ó, fiquei sem almoçar hoje a semana toda, só para poder, né, dar para os outros algo. As ofertas, elas são importantes. Ofertas, o que significa ofertas? É nós darmos a sermos instrumentos e oferecer algo que outra pessoa não tem, de repartir, de sermos generosos. Não tem nada a ver com dízimo isso aqui, não tem nada a ver com aquela parte que você já separou, que você quer destinar para as coisas da igreja, mas é aquilo que faz parte do seu dia a dia e que pode ser uma quantia financeira, mas pode ser um item de primeira necessidade, pode ser alguma roupa, algo que você queira repartir. E isso é algo que nós precisamos fazer sim, mas ninguém precisa saber. Principalmente se foi a sua mão direita, que a sua esquerda não saiba. Porque existe um perigo muito grande de nós nos engrandecermos, acharmos que somos importantes. A nossa oferta cristã não deve ser feita nem diante dos outros, nem mesmo diante de nós mesmos, mas diante de Deus, que vê nosso coração e nos recompensa com a descoberta que está em Atos 20:35. Há maior felicidade em dar do que receber. E eu tenho visto assim, queridos, com muita tristeza, o quanto nós estamos muitas vezes nos vangloriando. Eu vou dar um exemplo aqui geral, mas espero que ele de alguma maneira contribua para a nossa reflexão. Com toda aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho, houve uma movimentação da Convenção Batista Mineira em apoiar ali o resgate das vítimas, dar suporte àqueles que estavam ali, mas ao mesmo tempo eu percebi que é uma linha muito tênue,
mas o que isso virou uma propaganda também, virou de alguma maneira, um desejo ali de mostrar que, olha como nós estamos ali, estamos ajudando, e aí eu preciso aprender o que Jesus está nos ensinando, que o nosso Pai, que nos vê em secreto, Ele já viu. Se há alguma glória, alguma honra há nisso, isso já foi destinado, colocado diante de Deus. Que outros deem o testemunho daquilo que estamos fazendo, mas que não sejamos nós os que deem esse testemunho público. Talvez eu acho que aqui é a grande, nós vamos fazer, nós vamos nos mobilizar, mas deixe que os outros reconheçam e, se for o caso, coloquem, mostrem reportagens, mostrem na TV, postem no Facebook, mas eu não creio que é o nosso lugar, porque há um perigo muito grande de trocarmos a glória de Deus pela nossa glória. E se tem uma coisa que hoje está em evidência, é a nossa glória. Nós estamos o tempo todo postando muitas imagens de coisas bonitas, festas, alegria, mas também já estamos ultrapassando um limite aí, já postando aí o que estamos fazendo em causa de Jesus. E Jesus não precisa de post no Facebook, Jesus não precisa de nenhuma menção no nosso Instagram, não precisa de nada nesse sentido. Eu gosto da versão, a mensagem desse mesmo texto, que é uma paráfrase, é uma leitura contemporânea, feita pelo Eugene Peterson. Ele diz assim, quando fizerem o bem, tomem o cuidado para que o gesto não vire uma peça de teatro. Poderia ser, um post no Facebook, Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Você pode ganhar muitas curtidas no Instagram, mas Deus já até deixou de seguir você. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu muita gente assim em ação, tenho certeza. Eu chamo atores. Eles vão orar nas esquinas, como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles receberão, tem um fio ali, não consigo enxergar, aplausos sim, mas é tudo que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Simples assim. Jesus continua. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Percebe que agora Jesus fala de uma outra coisa que nós precisamos aprender, que faz parte também dessa espiritualidade, da intimidade com Deus, de uma privacidade que nós fazemos em particular, que são as nossas orações. Ninguém precisa saber o quanto nós oramos, ninguém precisa saber que oramos de madrugada, que acordamos mais cedo, que deixamos de dormir, que estamos de alguma maneira envolvidos nessa ação. Ele diz muito pelo contrário. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O que Jesus está falando? Agora se nós falamos da questão da oferta, da ajuda aos necessitados, existe agora uma prática de oração que precisamos ter. E o que Jesus está nos ensinando é que podemos ir à igreja pela mesma razão equivocada que levou o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus,
mas para ganhar uma reputação de ser espiritual. A essência da adoração cristã é buscar a Deus. O que significa isso? Que talvez até mesmo nós estamos vindo à igreja para sermos vistos, e não para de fato cumprirmos com o nosso chamado de sermos adoradores. Pois a adoração, ela não é uma adoração apenas coletiva, a adoração, ela também tem a sua essência na intimidade. E eu lembro muito até mesmo da minha adolescência, que eu ia na igreja, mais era para ver as meninas mesmo, para ver aquelas meninas que, quem sabe um dia eu poderia ter algum tipo de relacionamento mais significativo. E a gente pode olhar esses textos e ficar condenando o passado, condenando estes homens, essas mulheres, mas precisamos trazê-lo à nossa realidade. E o que nos motiva a sermos religiosos no público? Será que ela reflete uma religião que temos na intimidade? E tudo depende dessa intimidade, desse buscar a Deus. Num comentário que eu usei para me ajudar nessa mensagem, eu peguei o Moody, e o Moody ele diz assim: Jesus continua dando um exemplo de uma oração aceitável, que é uma maravilha no seu largo alcance e brevidade. No entanto, certamente não deve ser repetida supersticiosamente, e ela não incorpora todos os seus ensinamentos sobre oração, mas pode ser usada com sinceridade por todos os verdadeiros crentes. O que significa isso? Que a partir de aqui Jesus ensina uma oração. E por incrível que pareça, 2000 anos depois, essa oração começou a ser repetida mecanicamente, para tudo que acontece entre os cristãos, como palavras que nós proferimos que muitas vezes se tornam sem sentido. E a intenção de Jesus não era nos dar um modelo de oração que fosse repetida. Ela pode ser repetida? Pode, desde que você entenda o que você está falando. Mas não é para ser uma oração mecânica, nem repetida várias vezes, como muitas vezes alguns de nós fomos ensinados no passado. Ao cometermos algum delito, havia uma autoridade espiritual sobre nós que dizia: então, reze 10 Pai Nossos, 5 Ave Marias. Nós precisamos aprender que Jesus queria nos ensinar o que nós devemos incluir nas nossas orações, como as nossas orações devem ser feitas, do nosso coração para Deus, mas o que Ele está nos mostrando com este modelo é um roteiro, e não uma reza, uma repetição. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todos esses 2 versículos, 9 e 10, o foco não está em quem ora, o foco está em quem é Deus. Toda oração precisa começar com um reconhecimento de quem Deus é. Por isso faz sentido orações feitas de joelho. Porque lá no secreto do nosso quarto, nós nos ajoelhamos, por quê? Porque nós estamos reconhecendo a nossa inferioridade diante da superioridade de Deus. E mesmo nos reinos humanos, assim como os súditos se prostram diante dos reis e das rainhas, se nós estamos diante de um Deus que nós temos a liberdade de chamar de Pai, nós não podemos perder a essência de que esse Pai é todo-poderoso e que Ele exige a nossa rendição. Então nós começamos, toda oração precisa ser um exercício de reconhecer quem é Deus. Reconhecer o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Quais são os nomes que você conhece de Deus? Quais são as suas experiências? Como Deus tem sido, como você tem chamado Deus? Deus libertador, Deus misericordioso,
Deus de graça, Deus de amor, Deus santo, mas nós precisamos fazer um exercício nas nossas orações. Geralmente as nossas orações são orações desesperadas, nós já somos orações assim de 190. Já queremos logo já que a ambulância venha, que o SAMU com Gabriel dirigindo chegue até nós. Mas as orações que o Senhor Deus nos deseja que nós façamos, precisamos investir tempo num exercício de reflexão, de entender quem é esse Deus, teu nome, teu reino, tua vontade. Percebe os pronomes pessoais, teu reino, teu nome, tua vontade. É um ajustar de foco. Porque quando a gente chega num dia de orar, parece que a gente já chega já com todas as nossas petições, com todas as nossas preocupações. A gente já vem com um pacote. E nós precisamos entender assim que com quem nós estamos nos relacionando. Reconhecer, e aí quando nós reconhecemos, eu vou falar a verdade, quando você faz uma verdadeira oração, que você reconhece, pelo menos metade daquilo que você queria propor para Deus, você já desiste. Porque você já percebeu que ali não vai rolar, que quem é aquele que é, não vai fazer o que você quer. Porque ele não vai fazer a sua vontade, ele vai fazer a vontade dele. E a gente tem que reconhecer que tudo que ele deseja é promover o reino dele, e não o meu reino. Quantas orações a gente faz pelo nosso próprio reino? Eu como pastor, às vezes assim, eu fico até sem graça, as pessoas às vezes me pedem para mim orar por alguma coisa, por um negócio, por um carro, por um... Então eu já aprendi, a primeira coisa, eu não oro por coisas, eu oro por pessoas. E agora também estou aprendendo, eu não oro por negócios. Mas se você quiser, eu posso orar pelas pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Porque as pessoas, há uma proposta de eternidade para essas pessoas. Os nossos negócios não, as nossas coisas não. E nós precisamos aprender a fazer orações que tenham sentido. Quanto das nossas orações tem a ver com o nosso reino, com as nossas posses. E as orações que Jesus deseja que façamos precisam ser orações que promovam o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Poderia parar aí, né? E depois a gente, beleza, Senhor, já entendi, deixa comigo. As 3 primeiras petições da oração do Senhor expressam nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, ao seu domínio e a sua vontade. Quando nós entramos em um momento de oração, nós precisamos ter certeza de que aquilo que nós vamos nos envolver com Deus está relacionado com o nome dEle, com o domínio dEle e com a vontade dEle. Eu fiz um gráfico para que a gente entenda que se a primeira parte, o pronome principal, é o teu reino, tua vontade, teu nome, a segunda parte da oração do Pai Nosso, então, o pronome principal não é eu, não é meu, é nosso. A proposta que nós precisamos aprender de cristianismo, de espiritualidade cristã, é sempre um coletivo, é um plural, é a primeira pessoa, é a pessoa do plural e não a primeira pessoa do singular. E isso também é uma característica muito forte no nosso contexto hoje. O nosso eu, ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa. E mesmo eu já tendo alinhado um primeiro momento em buscada ao Senhor e entendido que é o teu reino, a tua vontade e o teu nome, eu preciso entender que a partir de agora é aquilo que se relaciona ao que é nosso e não ao que é meu. Somos uma só família, somos todos filhos. E Deus não tem um só filho, mas tem muitos filhos a partir do primogênito. Todos são iguais, todos estamos no mesmo nível. E então ele nos ensina, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe que está o tempo todo na primeira pessoa do plural? Porque nós precisamos aprender a ter essa essência do coletivo,
de comunidade, igreja. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles rapidamente. Só para terminar o texto, ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nossos pedidos, na segunda parte da oração do Senhor, passamos das coisas que dizem respeito a Deus para as nossas próprias necessidades. E a primeira de todas as necessidades está relacionado com o pão nosso. O que significa esse pão nosso? Nosso pedido pelo pão nosso de cada dia deve ser entendido como algo que representa tudo o que é necessário para a preservação da vida. Qual era o alimento mais simples na época de Jesus? O alimento que era acessível a qualquer pessoa era o pão. O pão tem um histórico muito grande. Nós podemos fazer uma ligação até mesmo lá com o Êxodo, a saída do povo do Egito. Quando eles já estavam no deserto, eles precisavam ser sustentados. E Deus enviou o que nós conhecemos como maná, um pão do céu. Um pão que era especial, que não podia inclusive ser coletado e guardado, porque se queríamos que esse pão fosse aproveitado amanhã na chapinha, na forninha, não adiantava, ele estragava. Tinha que se confiar que todo dia haveria o pão para aquele dia. E essa é uma coisa que nós precisamos, isso é uma quebra da ansiedade humana. Ah, mas e amanhã? Amanhã o Senhor proverá. Ah, mas e... Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apenas peça o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. É como se nós alinhássemos a nossa agenda com a agenda de Deus. Como se você começasse a olhar para todos os seus desafios naquele dia. Por isso faz sentido a oração pela manhã. Por mais que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldades, se sentem mais espertos para orar à noite, mas de manhã tem um sentido de você colocar diante do Senhor o seu dia, a menos que você comece a considerar que o seu dia começa com a sua oração à noite. Então você já ora por tudo aquilo que vai acontecer, pelas próximas 24 horas. Mas eu também tenho, às vezes, assim, as minhas orações à noite, elas não terminam, porque a gente acaba entrando em transe profundo, à noite, até sonha, depois acorda e diz amém. Mas o que Jesus está nos ensinando? Que nós temos que colocar diante dele todas as necessidades, e que não é só de alimento, mas é o abrigo, é o sustento, é a proteção, é a paz. Tudo aquilo que nós necessitamos e que é importante para nós, para a nossa sobrevivência, é importante para Deus, para o nosso Pai. E não está errado em pedirmos que Ele nos sustente, que Ele nos abrigue, que Ele nos acolha, que Ele nos proteja, que Ele nos cure. Tudo isso é envolvido na ideia da preservação. E o perdão é outra parte importante da oração. O perdão é tão indispensável para a vida e para a saúde da alma, quanto o alimento é para o corpo. Porque aqui, eu fazendo até uma comparação com o trabalho que eu tenho feito aqui às quartas-feiras do Celebrando a Recuperação. Muitas vezes a gente também tem nas nossas orações muito uma concentração de pedidos, de necessidades físicas, necessidades assim externas, mas a gente pouco também ora pelos nossos comportamentos, pelas nossas falhas, aquelas áreas da nossa vida que estão sempre empatadas, atoladas, aqueles ciclos viciosos que a gente entra e fica o tempo todo, que tem a ver muito com o nosso comportamento da nossa alma. Tanto que Jesus, ele até fala mais sobre isso, ele diz lá, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que nós precisamos entender é que quando nós estamos pedindo perdão, nós estamos também pedindo pedindo para que Deus não se ofenda com os nossos pecados.
E nós precisamos aprender a não se ofender com os pecados dos outros. E é tão difícil isso acontecer, porque parece que ninguém pode pisar fora da linha. Ninguém pode fazer algo que nós nos ofendemos. Agora imagina o seu relacionamento com Deus. Quantas vezes você ofende a Deus por dia? Já pensou se Deus falar assim, chega, acabou? Então a gente entender essa situação e as nossas orações precisam ter perdão de pecados. E para com aquela oração que a gente faz, Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Primeiro que você já não sabe contar, porque já está meio que generalizando. Faça um exercício. Se você não é capaz de contar o seu pecado para o seu irmão e ser curado, como diz em Tiago, que pelo menos você seja corajoso de contar o seu pecado para Deus. De falar exatamente o que você está fazendo. Senhor, eu sou um ladrão. Eu sou um adúltero. Eu sou um corrupto. Eu sou um imoral. Eu sou um mentiroso. Como é que a gente pode querer se relacionar com Deus, fingindo que Deus não sabe quem a gente é? Toda roupa que a gente põe, a gente de alguma maneira quer de alguma maneira ou esconder algo ou mostrar algo. Agora Deus não vê roupa, Deus vê coração. E nós precisamos aprender a entender que então não tem como. Dentro das nossas orações precisa haver perdão, reparação. Porque provavelmente quando você entrar na intimidade com Deus, Deus já está ofendido com você. E o livramento? O livramento de Deus, ele é essencial. Quando ele diz lá, mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O livramento de Deus é essencial, pois somos muito fracos para resistir sozinhos aos ataques do diabo. É quando nós oramos, é que de alguma maneira nós estamos prontos para enfrentar o maligno. E não o contrário, muitas vezes a gente vai, apanha e aí volta pedindo ajuda. E a ideia é que nós precisamos entender que existe sim um leão buscando a quem possa devorar. Porque ele é um leão, você não é um leão. Se você andar por aí sem entendimento, você vai ser devorado. Aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Porque ele até fala assim, talvez você nem esteja em pé, você está achando que você está em pé. E a gente precisa aprender a ter muito... Então, quando Jesus desce lá do monte da transfiguração, lá embaixo, assim, o diabo está tomando conta de um garoto, os discípulos que ficaram lá queriam libertar aquele menino da opressão, mas o texto diz, inclusive, que até os discípulos estavam apanhando do menino, e Jesus vem e diz assim, sai agora, e aquele menino ainda estribucha, o texto é bem descritivo, ele cai como se estivesse morto, de tanto que ele ficou desgastado com a opressão. Mas os discípulos ficam assim, Senhor, como o Senhor conseguiu fazer isso? Nós aqui ficamos tentando. E ele diz que há potestades, há algumas seres espirituais que são tão poderosos que só podem ser combatidos com jejum e oração. Jejum eu já sei que ninguém faz. Mas no mínimo oração. O livramento de Deus é essencial, pois somos muito fracos para resistir sozinho aos ataques do diabo. Olha que bonito essa conclusão que existe no comentário do John Stott, que ele diz, é possível ver nessas 3 petições uma alusão velada à Trindade. A providência do Pai nos dá o pão nosso de cada dia. A morte expiatória do Filho nos dá o perdão. E a presença do Espírito que habita em nós nos dá o poder de vencer os ataques do maligno. A oração do Pai Nosso, na verdade, é uma oração à Trindade. Nós precisamos do Pai para nos sustentar, nós precisamos de Cristo para nos perdoar e nós precisamos do Espírito para nos proteger
e nos livrar do mal. É lindo entender isso. Aí perde a graça repetir a oração do Pai Nosso, porque agora você entende, você pode fazer a sua oração. Você pode aprender e viver com profundidade e responder a essas verdades na sua vida. Por isso que fazer oração, estar com Deus, é preciso incluir isso na agenda. Não é uma coisa que a gente faz quando sobra tempo. Não é quando a gente está tudo dando errado, mas antes das coisas começarem a dar errado. É sim, abrir a agenda, colocar na nossa agenda, marcar esse encontro com o Pai em secreto. Precisamos nos envolver e, ao mesmo tempo, a ideia que Jesus começa esse parágrafo é fazer isso sem ficar falando para ninguém que você faz. É sem chegar depois num pequeno grupo e dizer que essa semana você conseguiu acordar mais cedo. Aí perdeu todo o significado da sua oração, porque aí Jesus não está mais querendo a resposta de Deus, você está querendo mostrar que você consegue. Quando jejuarem, aí agora vamos, né? Se Jesus, ele não esqueceu o jejum não, viu gente? A gente esqueceu o jejum, mas ele não. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Todo judeu aprende a jejuar pelo menos 2 vezes por ano. Há uma primeira ordenança obrigatória em que é necessário um jejum quando eles estão para passar pelo dia do perdão, o Yom Kippur, eles então jejuam. Era também depois, por tradição, incluírem mais um tempo de jejum para que eles pudessem se relembrar de quando o juízo de Deus caiu sobre Israel e destruiu Jerusalém. Então, eles também tinham esse jejum. E por que tinha esse jejum? Se a gente for olhar para esse primeiro jejum do dia do Yom Kippur, nós vamos aprender uma verdade que nós precisamos entender, que eu vou ler só a parte de baixo, que jejum, ele está ligado com humilhação. Através do jejum, nós nos humilhamos perante Deus, para termos a misericórdia futura, direcionamento e poder espiritual. Ou seja, aqui para mim é onde eu começo a entender o que significa jejum. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender até qual é a proposta do jejum, para que nós jejuamos. Que na verdade, quando Jesus fala de jejum aqui nesse contexto, todo judeu já tinha isso como prática. O jejum era uma prática de humilhação, era como quando você quer se humilhar diante de Deus. Por isso fazia sentido o jejum quando do dia do perdão, do dia do sacrifício do cordeiro. Era uma prática de você entender o quão inferior você é e da necessidade que você precisa de Deus. É, de certa maneira, você se enfraquecer para que Deus possa te fortalecer. E qual era o sentido estrito do jejum? Abster-se totalmente do alimento. O jejum fundamentalista, vamos usar essa expressão, é um jejum de alimentos. O jejum praticado nos tempos de Jesus era um jejum de alimentos, era se abster dos alimentos. Havia outros tipos de jejuns de alimentos, além de se abster totalmente, nós vamos ver próprio Daniel, por 2 vezes nós vamos ler texto de Daniel, onde Daniel se abstém de alguns alimentos. Ele abre mão de ter a oportunidade de comer de algumas coisas e ele se nega, mas num sentido que de humilhar-se, de se colocar diante do Senhor e para que ele possa receber de Deus aquilo que o alimento não é capaz de dar. É como se nós pudéssemos entender que o alimento é essencial para a nossa sobrevivência, é essencial para que a gente possa ter vigor físico para viver a vida. E quando nós abrimos mão desse alimento, nós estamos dizendo assim, mais importante que o próprio pão que o Senhor nos dá, é a força que o Senhor pode nos dar e nos sustentar.
Por isso faz sentido humilharmos perante Deus para termos misericórdia futura, direcionamento e poder espiritual. Quando vamos enfrentar algumas coisas que nós já sabemos que serão difíceis, vale a pena então fazer um tempo de jejum e oração. Vale a pena quando nós temos alguns encontros, algumas conversas difíceis, e a gente precisa de sabedoria, precisa que Deus nos direcione, vale a pena a gente se abster desses alimentos. E aqui, eu sei que muitos de nós hoje também têm as nossas dificuldades e até nem todos nós podemos nos abster totalmente de alimentos, até por algumas condições, como alguns diabetes e algumas outras, doenças. Por isso que eu entendo que o jejum fundamentalista, ele é se abster de alimentos, mas talvez para alguns é se abster de alguns tipos de alimentos. Tentar abrir mão de privilégios. Então, abrir mão de comer algumas coisas. Eu sei que tem muita gente que faz jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, jejum de sorvete. Eu entendo esses jejuns, eu entendo que vocês estão sendo sinceros, mas fundamentalistamente falando, isso não é jejum, porque se você deixar de tomar Coca-Cola, tomar sorvete, você está fazendo bem para você mesmo, era uma decisão que você já devia ter tomado antes. Não precisa pôr na conta de Deus. Jejum de Facebook, jejum de Instagram, essas coisas tudo. É bom, vale a pena, mas esses são, hoje eu já fui fundamentalista, vou te falar a verdade. Para mim, jejum tinha que ser de comida. Mas ao longo da experiência pastoral, eu tenho entendido que nós estamos tão intoxicados por tantas coisas, por tantas realidades, que eu entendo que o jejum, outros jejuns secundários também são válidos hoje em dia. Mas que nós não podemos somente ficar nesses secundários, nesses periféricos. Talvez eles sejam iniciais para que a gente possa ir se purificando. Mas que a gente tem que chegar em algum momento a experimentar pelo menos um jejum de abstinência alimentar. E é lógico, você não vai fazer um jejum como o de Jesus, de 40 dias. Comece fazendo um jejum, cortando uma refeição. Abra mão de um café da manhã, entregue o jejum antes do almoço, ou depois do de jejum, como a gente chama, o acordar, o café da manhã, passe o dia, até que o sol se ponha em jejum e depois se alimente. Nós temos que entender também as nossas próprias condições. Não vai cair depois duro lá, sem açúcar no sangue. Por favor, passar vergonha, depois dizer que foi o Fábio que falou para você fazer. Mas eu tenho aprendido algumas coisas, isso eu inclusive achei num comentário do Barclay. Ele fala de algumas outras razões que o jejum ele é importante e nós precisamos incluir na nossa agenda espiritual. Porque o jejum, hoje é sabido isso. E tem muita gente fitness que faz jejum. Que o jejum é bom para a saúde. A gente se intoxica com tanta porcaria que o nosso próprio organismo ele é suficiente e capaz de eliminar essas substâncias tóxicas, mas para isso a gente precisa parar de consumi-las e deixar o nosso organismo se purificar. Então o jejum também tem essa propriedade, ele é bom para a saúde, se fazermos de tempos em tempos. Jejuar é bom para a disciplina de nós mesmos. Isso aqui para mim é o que tem me pegado ultimamente. Será que nós somos suficientemente capazes de sermos disciplinados a ponto de abrir mão de alguma coisa? E quando a gente começa a buscar a fazer o jejum, a gente começa a entender o quão indisciplinado nós somos, o quão nós nos tornamos autoindulgentes. Mas eu mereço, mas eu não vivo sem isso. Será que você não vive? O jejum nos liberta de nos transformar em escravos do hábito.
Eu tenho entendido até que o jejum, ele de outras coisas, ele é interessante como uma maneira também de a gente avaliar aquilo que a gente faz. Sabe quando a gente começa a dizer assim, mas eu sempre fiz assim, eu sempre... Não faz. Faz diferente. Pratica uma forma de jejum, de mudança, de novos hábitos. Aquela pessoa que fala assim, que acorda que todo dia tem que tomar um café na padaria. Não toma café na padaria naquele dia. E o dinheiro que você ia investir na padaria, você já sabe o que você faz. Isso eu já preguei. Mas entende que a gente pode entender mais profundamente. O jejum preserva a capacidade de prescindir das coisas. Eu fui procurar, nem eu sabia exatamente o que significava prescindir. Aí eu entendi e eu achei que vale a pena usar essa palavra. Tem a ver com renúncia. Jejum nos ajuda a desenvolver a capacidade de renunciar. Aí eu comecei a entender a renúncia à Coca-Cola, ao sorvete, ao chocolate. Então, vale a pena. Como uma capacidade de se tornar liberto dessas coisas. Eu vou contar uma história. Eu falei que eu não ia consumir doce essa semana. Eu ia ter um casamento ontem e eu falei, esse casamento aí eu vou aproveitar. Os noivos fizeram com tanto carinho tudo aquilo, né? Seria uma desconsideração. Olha a minha justificativa. Aguentei 2 dias, gente. Quarta-feira eu já estava comendo bis já. Só consegui ficar 48 horas. Para você ver como nós estamos dependentes de substâncias que nós não precisávamos. O jejum faz com que os prazeres continuem seguindo como prazeres. Ao experimentá-los, sempre como uma forma renovada de autêntica de alegria humana. Porque tem coisas que são boas, realmente Deus as fez para nos dar prazer. Mas a gente acaba se entorpecendo nesse prazer que ele não é mais prazer. Então, realmente, na quarta-feira, comer um bis foi um prazer. Eu não comi só um, comi 4. Mas eu comecei a entender que, assim, eu não preciso comer todo dia, mas de vez em quando, né? Mas não precisa ser todo dia. E na Sergel, né, Hernan? Nós só vamos na Sergel uma vez por mês, né, Hernan? A gente já foi esse mês, não pode ir mais. Mas a gente aprender, e isso é com tudo. Eu estou falando aqui do doce, que é a minha realidade, mas qual é a sua realidade? Será que você é capaz de ficar uma semana sem assistir Netflix? Será que você é capaz de assistir um episódio só e desligar e falar assim, eu só vou ver o outro episódio semana que vem? Aí já começou o tremelique já em alguns aí. Percebe o quanto nós estamos intoxicados? E nós precisamos aprender que, de certa maneira, essas coisas nos faz perder o foco naquilo que é importante. Essas coisas são secundárias, elas fazem parte da nossa realidade, mas elas não podem se tornar prioritárias. Elas precisam estar depois das primeiras coisas. Barclay escreveu assim, em nossos dias o jejum não forma parte da vida normal do homem comum. Jesus condenou a maneira equivocada de jejuar, mas não quis dizer que deve eliminar-se essa prática tão proveitosa. Faríamos muito bem em escolher a forma de jejum que mais nos convenha e praticá-la na medida da nossa necessidade. Dar esmolas, oração e jejum. A gente faz. Não deixa de fazer. Faz com disciplina, mas não conta para ninguém. Combinado? Feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo teu cuidado. Nos ajude a continuar entendendo, Pai, o que o Senhor deseja de nós, discípulos. Possamos aprender com Jesus, com o seu amor perfeito, a vivermos, Senhor, essa espiritualidade de maneira correta, íntima, secreta, sem trazer, Senhor, glória para nós mesmos, mas buscar o alinhamento com o Senhor, com as tuas coisas. E eu creio que isso é uma decisão corajosa que precisamos ter, de experimentar por algo que o Senhor está pronto a nos dar, mas que precisamos nos arriscar e buscar de coração, nos abster
nos purificar. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude a olhar para a nossa rotina, para os próximos 6 dias. Como podemos ser mais assertivos na nossa adoração em secreto, na nossa intimidade com o Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.